Olá, eu sou Rogério Araújo, auditor fiscal do trabalho, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o benefício emergencial, agora tratando de outras questões. Quem quiser saber sobre os aspectos gerais da lei, no vídeo anterior a gente trata sobre o tema. Bom, quem pode receber o benefício emergencial? A princípio, todos os empregados que estejam na condição de seletista, sem distinção de tempo na empresa, período aquisitivo ou de quantidade de salários recebidos por aquele empregador. Então, não interessa se o empregado é recente na empresa, se tem um dia, uma semana, um mês na empresa, ou 5 anos, 10 anos, todos eles têm direito a receber o benefício emergencial desde que preenchidos os requisitos. O empregado que possui mais de um vínculo formal pode ter a redução proporcional de jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho em ambos os casos, ainda que de forma mesclada, ainda que seja suspensão em um, redução em outro vínculo que ele tiver. Não precisa ser exatamente similar, não precisa ser 2 suspensões, por exemplo, ou 2 reduções. Pode ser mesclado isso entre os vínculos que o trabalhador tiver com seus empregadores. E quem não pode receber o benefício emergencial? Bom, não pode receber o benefício emergencial aqueles ocupantes de cargo em emprego público ou cargo em comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração, e ainda os detentores de mandato eletivo. Nenhum desses pode receber o benefício emergencial. Também não pode receber o benefício emergencial o trabalhador que esteja recebendo qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social ou de regime próprio de Previdência. Aí, no caso, pode ser algum benefício que o trabalhador tenha direito. Isso faz com que ele não possa receber concomitantemente, ou seja, junto com o benefício emergencial proposto pela Lei 14.020. As únicas exceções são o caso de pensão por morte ou de auxílio acidente. Nesse caso, o trabalhador pode acumular a pensão com morte e o auxílio acidente com o benefício emergencial. O trabalhador que esteja recebendo seguro-desemprego também não pode receber o benefício emergencial, e também aquele trabalhador que esteja recebendo a bolsa de qualificação profissional do seguro-desemprego. Também esse trabalhador não pode acumular esses benefícios com o benefício emergencial. Durante o estado de calamidade pública, a qualificação profissional pode ser não presencial, de 1 a 6 meses. Aqui é só um adendo com relação a essa qualificação profissional. Ela não precisa ser durante o estado de calamidade pública presencial, ela pode ser de forma virtual, de uma forma que não seja presencial para o empregado. Qual o valor do benefício emergencial a que o trabalhador tem direito? Bom, no caso de redução de jornada e salário, o cálculo é feito de acordo com o valor do seguro-desemprego que esse trabalhador teria direito caso se aplicasse a ele a regra do seguro-desemprego, aplicando-se aí a proporção de redução da jornada e do salário sobre a base de cálculo. Um exemplo, se o trabalhador tem direito a receber o teto do seguro-desemprego, que é R$ 1.813,03, e sofre uma redução de jornada e salário de 30%, na ordem de 30%, a gente aplica essa redução a esse valor de R$ 1.813,03, e o valor decorrente disso é o do benefício emergencial que o trabalhador tem direito no caso de redução de jornada e salário. No caso de suspensão do contrato de trabalho, aqui a gente tem 2 regras diferentes. Ele pode ser de 100% do valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito, ou de 70% do valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito nas empresas que têm uma receita bruta anual superior a 4,8 milhões de reais no ano de 2019, mais uma ajuda compensatória de 30% sobre o valor do salário. E aí o valor real do salário do empregado, aplicado a esse percentual de 30%, seria essa contribuição que a empresa tem que dar para o trabalhador como compensação pela redução de jornada e salário no caso de suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho intermitente, ele tem uma pequena diferença. Se ele foi celebrado até 1º de abril, ele tem direito a receber 3 parcelas de R$ 600.
mesmo que houver mais de um vínculo. Ainda que ele tenha 2 vínculos de trabalho intermitente, ele só receberá uma vez no valor limitado a R$ 600. Caso esse trabalhador tenha um outro tipo de contrato, ele receberá o valor do auxílio emergencial mais favorável a ele, podendo contribuir ainda facultativamente para o regime previdenciário. Aí parte do trabalhador a obrigação de contribuir como segurado facultativo para o regime da Previdência Social. Isso aí é uma inovação também da lei que busca criar uma diferença do trabalho intermitente para os outros tipos de contrato de trabalho. Bom, qual que é a duração do benefício emergencial? Bom, no caso de redução de jornada e salário, a duração máxima é de 90 dias. Ele pode ser prorrogado. A lei criou uma situação que pode haver prorrogação caso o governo prorrogue também o estado de calamidade pública. E aí depende dessa prorrogação do governo federal para a gente dizer de qual será o aumento desse tempo de pagamento do benefício emergencial. Mas no momento, ainda em vigor hoje, são os 90 dias. No caso de suspensão do contrato de trabalho, aí é diferente. Suspensão de contrato de trabalho, o limite máximo é 60 dias, podendo ser dividido em duas vezes, 2 períodos de 30 dias cada. Não pode ser dividido de forma diferente, nem pode ser em prazo superior a isso. Pode também ser prorrogado caso o governo prolongue o estado de calamidade pública. Aqui uma coisa, o limite máximo de redução é de 90 dias, seja ele com a suspensão mesclada com a redução. A suspensão nunca pode passar de 60 dias, mas pode ser aplicado, por exemplo, uma redução de jornada de 30 dias e uma suspensão de 60 dias. Ou o contrário, pode ser aplicado uma redução de 60 dias com uma suspensão de 30 dias, sendo que o limite máximo hoje é de 90 dias. Lembrando que esse limite pode ser aumentado pelo governo federal. E ainda, pode ser criada uma ajuda mensal compensatória por parte do empregador. Essa ajuda mensal compensatória, ela é facultativa para as empresas que tiveram uma receita bruta inferior a 4,8 milhões de reais. Então, a empresa que teve no ano de 2019 uma receita inferior a 4,8 milhões de reais pode criar essa ajuda mensal compensatória. As empresas que atingiram uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, elas são obrigadas a fornecer essa ajuda mensal compensatória. E essa ajuda mensal compensatória ela é aplicada tanto no caso de redução quanto no caso de suspensão do contrato de trabalho. Isso vai ficar determinado pela receita bruta do ano anterior das empresas. O valor estipulado na negociação coletiva ou no acordo individual é que vai determinar qual o valor dessa ajuda mensal compensatória. Então, a empresa que tem uma receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, ali na negociação coletiva que ela tiver com o sindicato profissional, vai dizer qual que é esse valor obrigatório que ela tem que fornecer aos trabalhadores. No caso das outras empresas, esse valor é facultativo, mas pode constar do instrumento coletivo ou individual que determine qual o valor da ajuda mensal compensatória. Essa ajuda mensal, ela não tem natureza salarial, ou seja, não vai incidir as outras sobre o fundo de garantia, não vai incidir sobre o valor devido à Previdência Social, porque ela nasce com a natureza indenizatória, isso é o que determina a lei. Então, como ela tem uma natureza indenizatória, essa ajuda mensal, ela não incide sobre a base de cálculo da Previdência Social, do Fundo de Garantia e dos outros tributos incidentes sobre a folha de salário, podendo ainda ser deduzida a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Bom, e agora, terminada a pandemia, né? Graças a Deus a gente passa para o estado final agora, termina a pandemia. No caso de acabou-se o estado de calamidade pública, o que acontece? Bom, tanto no caso da redução da jornada de trabalho e do salário, quanto no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho,
Cessado o estado de calamidade pública, em 2 dias os contratos têm que voltar ao estado anterior, né? Então, encerrou esse momento da pandemia, do estado de calamidade, o empregador deve informar ao empregado em 2 dias que o contrato volta ao estado normal, ao estado anterior, ou ainda, no caso de antecipação dessa pactuação, né, o empregador tem que informar em 2 dias, ainda que durante o estado de calamidade, que ele pretende retornar ao estado anterior. Se você gostou dos vídeos, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos continuar produzindo mais vídeos sobre o mundo do trabalho. Muito obrigado.